A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais este período em que o Senhor nos permite que nós estejamos unidos e reunidos após um tempo de comunhão, em que nós podemos também ser abençoados com o alimento físico. Vamos buscar agora, diferente das paisagens, um alimento verdadeiro para a alma, né? Para o espírito. O espírito. O alvo de querer adorar a Deus, glorificar a Deus e glorificar o Pai, nem sempre se alcança na prática. O desperdício dos ensinamentos nas igrejas tem várias explicações. Entre eles, primeiro, o que se ensina não é ministrado pelo Espírito, pela instrumentalidade do mestre, dos mestres, e não tem a finalidade de glorificar a Jesus. Opiniões, piadas não equivalem à exposição clara e poderosa da palavra. Já falamos bastante sobre essa condição da exposição das Escrituras Sagradas, que devem ser feitas de uma maneira muito séria, muito sóbria. Isso não tira a liberdade da pessoa fazer uma aplicação, apresentar uma ilustração, mas a palavra de Deus em nenhum lugar das Escrituras é apresentada como uma piada. Nós temos que tomar esse cuidado. Aqueles que falem através do Espírito. Segundo, aquele que se aprende não é repassado para os outros. Ou seja, você aprende, se você não repassa para ninguém, você esquece. Princípio de aprendizado, colocar em prática. Em especial, falando com outras pessoas. Sempre levando em conta o primeiro tópico. Eu vou falar com outras pessoas, mas entendendo que essas pessoas, elas não conhecem aquilo, eu tenho que ter paciência para poder ensinar. Você grava em 2, é isso? Não, eu vou em um. Ah, tá. Eu pensei que ela estava fazendo um, porque se errasse, que nem foto, né? Que tira 2. Né? Terceiro, as verdades recebidas não são aplicadas na vida prática. Hebreus capítulo 3, verso 13. Hebreus 3, verso 13. 12 e 13. Vou perguntar, mas eu sei a resposta, tá? Cadê a Manu? Ela passou uma nada. Não, peraí, deixa com a minha mãe. Essa você não sabia. Essa não. 3, 12 e 13. 12, 13? 12 e 13? Ai, 13, 3, capítulo 3, versos 12 e 13. Obrigada. 12 e 13. A última falou 12, 13. Falta só 3. Ainda bem que a Aisla gravou. Depois ela manda para você quantas vezes foi falar 12 e 13. Vai lá. Entende, irmãos? Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade e vos afaste de Deus livre. Pelo contrário, exaltar mutualmente cada dia, durante o tempo. Aprendeu. Seria impossível calcular o desperdício de palavras nas reuniões das igrejas. Um pastor, essa história talvez seja até conhecida de você, um pastor, ele, domingo de manhã, haviam 2 cultos, aí o primeiro culto ele pregou lá, Mateus capítulo 3, verso 13. Foi lá e pregou. Quando foi à noite, ele pregou de novo Mateus 3, 13. Mesma coisa. E os membros perguntaram, por que você repetiu, né? Aí ele falou, porque vocês não põem em prática, eu tenho que repetir de novo, repetir de novo, repetir de novo. Uma outra versão fala que o cara pregou o mesmo sermão 4 vezes seguidas, porque ele não via os membros mudando em nenhum tipo de comportamento. Então, aquela palavra tinha sido lançada ao vento. Ao vento, né? Mãe. Natureza, vibe.
A mensagem havia sido jogada fora como um artigo sem valor ou utilidade. Um dos textos mais contundentes da Bíblia é Romanos 9, 22 e 23. Romanos capítulo 9, versos 22 e 23. Romanos 9, 22 e 23. Eu tô com eco aqui hoje. Que diremos, pois, se de Deus queremos mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder? Não, peraí, volta. Que diremos, pois? Que diremos, pois, se Deus queremos mostrar... Querendo, não é queremos, querendo. Queremos mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Suportou com muita Longanimidade, ou seja, paciência. Os vasos de ira preparados para perdição, a fim de também deixe a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade e paciência os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Então ele ia falando sobre a condição de pessoas que são preparadas para a ira e pessoas que são preparadas para a manifestação da glória, de um lado e de um jeito ou de outro. O ponto que o apóstolo Paulo deseja ensinar é que a ira de Deus, que leva os homens rebeldes ao inferno, a própria ira dele é uma manifestação da sua glória. Então, é uma dificuldade, por exemplo, com os ex-assembleanos, em que você chega para ele e fala que quem mandou o cara para o inferno foi Deus. E a pessoa ela não consegue metabolizar na mente dela, porque ela acha que Deus é apenas amor. E qualquer manifestação de ira, de raiva, de destruição, não procede de Deus. E aí deve acontecer porque a pessoa não leu o Antigo Testamento, porque a única coisa que acontece no Antigo Testamento é a manifestação da glória de Deus através da ira dele, pelo menos na sua grande maioria. Se a ira de Deus não se manifestasse, seu poder, longanimidade e misericórdia não existiriam. Por que iria se manifestar a paciência, a longanimidade e misericórdia de Deus se ele não serasse? Você teria um Deus que ele não seria misericordioso porque não havia necessidade. Todos esses e outros atributos como santidade, perfeição, justiça, inteligência e eternidade se manifestam para mostrar a riqueza da sua glória. Toda e qualquer manifestação de Deus é para a manifestação da sua glória. Justamente por causa da glória de que todos os pecadores carecem, é que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 3, verso 23. Agora enrolou, né, Rayane? 3:23, né? É 23:3 ou 3:23? Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória. Alguns mais que outros, né, André? Alguns mais, né? Hã? Então vamos lá, agora para a gravação. Vai lá. André, por gentileza. Romanos, sem dar risada, hein? Ó, o clima de sobriedade, hein? Romanos 3:23, André, por gentileza. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem que continuar sério ainda? Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecer não é necessitar. Carecer é uma necessidade extrema. Como? Não, o sentido que eu quero dar é de a necessidade da glória, ela não é algo simples, não é algo palpável. Gostei dessa palavra, vou usar de novo, hein? Não é efêmero, não se esvainece,
entendeu? Como a nuvem, entendeu? Como a neblina, entendeu? Eu vou ter que conversar um pouco mais com o Felipe para ver os termos mais bonitos, né? Ele é poeta, entendeu? E essa necessidade desesperadora é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer sobre essa nossa necessidade de Deus. Por causa dessa necessidade é que se manifesta a questão da graça como uma graça muito maior, de muito maior monta do que alguma coisa comum. Se a bondade e a paciência de Deus não conduzirem pecadores ao arrependimento, o homem endurecido, ele acumula para si ira para o dia da ira e revelação do juízo de Deus. Aquele que está sujo e aquele que está limpo, limpe-se mais. Romanos capítulo 2, versos 4 e 5. 3, 4 e 5, por favor. E daí? Tu. 3. 2, 3, 4, 5. Não. 3, 4 e 5. 2 versos 3, 4 e 5. Obrigado, Harry. Tu, ó homem, condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, e ignorando que a bondade de Deus é que te conduz a arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração Impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. a pessoa ela acha que o pecado dela, porque não foi punido, ele foi esquecido. E não foi. Impenitente. O amor e a misericórdia de Deus são gloriosos, mas sua ira também o é, pois mostra aos que desprezam o convite para se curvarem aos pés de Deus, que é justo, santo e cumpre todas as suas promessas. Apenas para a Natália, que ela não conhece. Viu, Felipe? É para a Natália, tá? Sem colar, hein? Sem colar, hein? Natália, o inferno. Quem controla o inferno? Satanás. É Satanás? Quem controla o inferno? Deus. O que está cheio do inferno, além de pecadores? A glória de Deus. E aí você tem que começar a entender que a manifestação da glória de Deus... A manifestação da glória de Deus, ela não é só por atos bondosos aos nossos olhos, é pela aplicação da justiça dele. Então, quando nós vemos um crime sendo cometido, nós falamos o quê? Queremos justiça. Tudo bem? Só que para aquela pessoa que está recebendo a justiça, parece que não é uma coisa boa. Mas a justiça, ela continua sendo justiça. Então, quando acontece algo de ruim, por exemplo, no inferno, as pessoas estão no inferno, ali é a manifestação da glória de Deus através do quê? Do cumprimento da sua justiça. Então, ele é glorificado porque o nome dele foi glorificado por causa que a justiça ela foi cumprida. Ele falou que ia acontecer. E a pessoa continuou fazendo. Ninguém vai acontecer nada. E aí vai e acontece. Quando acontece, realmente o que acontece? Deus, quando acontece, eu falei, né? Acontece o que acontece. O que acontece? O nome de Deus é glorificado, tá? Vai com calma aí. Nesse contexto de Deus controlar o inferno, entra na palavra de que Deus é amor, Deus é amor e o fogo consumidor. Perfeito. Perfeito. O amor de Deus e o fogo consumidor. É que as pessoas elas tendem a pensar num Deus apenas bondoso. Nós estamos chegando perto do Natal e aí você começa a querer fazer uma comparação, uma equiparação da figura de Deus com Papai Noel e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O mesmo Deus que matava todo mundo lá no Antigo Testamento é o mesmo Deus no Novo Testamento.
quando Jesus foi ao inferno e pegou a chave da imprensa, O que tem? ele também faz parte disso que a gente está falando. Oh, foi embora, hein? Então, aqui, eu só coloquei que Deus é quem controla o inferno, então acho que a gente pode usar isso também para embasar. Entenda que quando a gente fala na pessoa de Deus, a pessoa de Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele foi cumprir um propósito, que é lógico que não tem uma chave de verdade, é uma ilustração simbólica de que aquilo que tinha de autoridade perdeu-se. Tanto que quando você olha em Apocalipse, a figura da morte, ela é uma figura de um ser, mas na verdade é apenas uma questão simbólica ali. O amor e a misericórdia de Deus são gloriosos, mas sua ira também o é. Jesus falou dessa ira gloriosa de Deus em sua parábola das bodas do Cordeiro. Os que não fizeram caso do convite do rei para as bodas provocaram a ira do seu Senhor. No fim, os rebeldes sofreram o justo castigo do seu desprezo e foram exterminados. Mateus 22, 7. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. O que aconteceu nessa situação? A gente vê um rei chamando as pessoas para uma festa e as pessoas elas dão negativa, não vamos por causa disso, daquilo outro. E aí o rei ele fica irado e ele destrói a cidade, ele mata as pessoas. Por quê? Porque é novamente uma simbologia. Essas parábolas, o que é a parábola? É um texto que você vem contando para tentar fazer referência a uma outra coisa, uma forma de você dizer que não de uma forma direta. Porque os profetas já haviam falado de uma forma direta. Como eles não entendem, Jesus Cristo ele utilizou uma outra forma de falar, que são as parábolas, que são historinhas que têm a ver. Então ele não é, o problema ali não é você não ir para a festa. O Moisés ele faz a festa lá tal, e aí a gente não vai, pronto. Não é isso. É assim o simbolismo de Jesus convidando para as bodas do Cordeiro no fim dos tempos. Se tiver dúvida, pode levantar a mão, tá, querido? Deixa passar, não. Se for depender do Moisés, final, você está lascado. Ele é bravo, hein? Não? Não? A ira de Deus cairá sobre a cabeça dos idólatras, porque mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. O que o homem fez? Em vez de glorificar a Deus e orar a Deus, ele vai buscar outras entidades. Os ídolos, eles representam o que é supremamente glorioso em algo morto, criado por mãos humanas. O que são os ídolos? E eu falei 3 dias dos ídolos do coração. Conforme for qualquer dia eu vou ministrar com vocês isso aí, é um tema mais longo, mais profundo. Deixa a Natália alinhar um pouquinho aí, senão aí ela pira de vez o cabeção, né? Mas a questão do ídolo do coração, o que é um ídolo do coração? É qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus. Podem ser ídolos lícitos, família, trabalho, escola, qualquer outra coisa, e podem ser ilícitos, como qualquer outra coisa, droga, bebida, álcool, qualquer coisa assim. Há uma determinação do Senhor em que você tem que seguir aquilo. Quando você quebra aquilo, você está sendo idólatra, ou seja, está criando dentro do seu coração um ídolo. O Todo-Poderoso, Eterno Criador de tudo, é representado no ídolo como impotente, material, sem vida, expressão, totalmente oposto ao que é realmente Deus. Isto muda a glória divina, transformando o que era em um tesouro numa coisa que é um lixo. Essa é a visão de Deus. O desperdício pode ser muito mais do que ficar cego diante de algum valor e lançá-lo no cesto de lixo. Então, às vezes a pessoa acha que desperdício é apenas você deixar alguma coisa ser perdida, mas coisas como essa também são desperdício. Você, em vez de glorificar a Deus, você reconhecer a beleza de Deus, você reconhece apenas a criatura ou o Criador, a criação. Desperdiçar a glória de Deus também quer dizer transformá-la no seu oposto. Mais do que ignorar ou esquecer,
Esvaziá-la inclui também o ato de transformar o que é belo e majestoso em algo repugnante. Quando você despreza a glória de Deus, você está transformando aquela glória em algo que é descartável. A idolatria faz isso e muito mais, já que as imagens esculpidas também abrigam demônios implacáveis inimigos de Deus. Então nós temos que entender que existem a questão das imagens que são físicas, mas também os ídolos que nós criamos dentro do nosso coração, filhos inclusive. Conta-se a história de um homem branco conversando com um índio no interior do Amazonas. Ele mostrou alguns cabos de alta tensão que passavam em cima da reserva e levavam a eletricidade de uma usina para um outro grande centro industrial. E ele falou para o índio: esse cabo tem a força mais do que 1000 cavalos juntos. E o indígena olhou e falou assim: você está querendo me enganar? Isso não é nada mais do que um cipó de árvore sem folhas. Era o entendimento dele. Se você não acredita que tem essa força toda e muito mais, põe a mão nele. Você logo vai ver que eu não estou mentindo. Se você não experimenta a manifestação da glória de Deus, a pessoa, se ela não experimenta, ela vai achar que é uma mentira. Então, quando nós falamos das coisas espirituais, qual delas? Quando você se separou de mim. Vai. Eu esqueci o que eu ia falar. Quando a pessoa não experimenta a glória. Ah, beleza. Tem que falar sério, né? Peraí, que eu vou pegar. Fala aí, Natália. Eu não vou conseguir falar sério. Só fala no bota peito por cima. Coloca aquele emoji, né? Carinha do cara sério. Como é que eu falei? Fala aí, Nick. Volta lá, a questão do cabo de ar. Não, tudo bem. E aí? A pessoa não experimenta a glória Ah, beleza. de Deus. Quando a pessoa ela não experimenta a glória de Deus, ela acha que aquilo é uma mentira. Se a pessoa ela não é ensinada a conseguir identificar a manifestação dessa glória, ela vai continuar achando que é uma mentira. Por isso que da mesma maneira que esse homem ele convida o índio a conhecer a manifestação da energia, do poder da energia, através do toque, que na verdade iria matá-lo, assim, nós temos que começar a convidar as pessoas a conhecer a glória de Deus, porque eles também morram. Essa morte interna é o que vai levar a pessoa a conseguir não só olhar, não só conseguir discernir, mas também viver segundo a glória de Deus. A glória de Deus também parece irrelevante para a maioria da humanidade. Se Deus existe, sua glória não aparece, dizem eles. Se Deus é Deus, por que Ele não cura? Por que Ele não salva? E eu ouvi esse fim de semana, por que Deus deixa? Por que Deus, já não sendo poderoso, Ele não salva todo mundo? Simplesmente porque Ele não quis. A nossa mente não é capacitada, preparada para viver e entender isso. Mas a partir do momento em que você entende a manifestação da glória de Deus, a vontade soberana do Senhor, você vai entender que as coisas acontecem mesmo que a gente não entenda e não conheça. Elas vão continuar acontecendo. À noite, a gente vai estar falando um pouquinho a respeito de uma condição da manifestação da vontade que é revelada, que é as Escrituras Sagradas. Tem a vontade que ela não é revelada e você não vai entender, por mais que você se esforce. É um mistério. E o Senhor, Ele não revela a ninguém, porque parte dele e é dele para Ele mesmo. Se Deus existe, sua glória não aparece, dizem eles. Se houver algo ainda inexplicável, não demorará muito para que se poder explicar isso de alguma forma. Um dia, todos vão ser confrontados com a ira da glória de Deus. Nós não vamos viver esta ira, mas nós vamos estar diante de um Deus irado. Eu ia falar iracundo, misturei tudo. Um Deus irado. Esse Deus irado, Ele vai revelar quem Ele realmente Ele é. Naquele dia, as pessoas elas não vão ter nenhum tipo de desculpa, porque a mente de Cristo
vai estar na vida das pessoas, as pessoas vão conseguir entender qual foi o dano das ações ou das omissões delas diante do Senhor. Um dia, todos vão ser confrontados com a ira gloriosa de Deus. Aqueles que são filhos, eles vão ser isentos da punição eterna, única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Será mais notável e mais doloroso do que você tocar num cabo de alta voltagem. Hebreus 10, 31, para a gente finalizar. Quem que é? Eu. Como é que é? Hebreus, capítulo 10, 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que a gente não acredita nisso? Porque da mesma maneira que nós não conseguimos visualizar a glória do Senhor, a gente também acha que a ira dele é uma conversa, uma mentira, uma falácia. E a gente continua vivendo essa vidinha nossa que não dá nenhum tipo de fruto dentro do contexto espiritual e sobrenatural. Amém, queridos? Eu vou encerrar um pouco mais cedo, porque eu acabei esse subtema, eu não vou começar um novo, que é Jesus Cristo e o ensino sobre desperdício. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua graça e pelo Teu amor. Que nós possamos cada vez mais, Pai, identificar a manifestação da Tua glória, a manifestação da Tua graça, a manifestação do Teu amor. E que nós possamos, Pai, evitar ao máximo o desperdício do nosso tempo, o desperdício do conhecimento que o Senhor tem nos passado. E nós possamos, Pai, colocar em prática através de levar esse mesmo conhecimento, filtrado pelo Teu Espírito Santo, àqueles que precisam, àqueles que necessitam. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.